Mesmo diante de evidências de atentado ambiental provocado pela mineração no distrito de Manica, a quando da visita do secretário de Estado naquele distrito, o delegado provincial da Inspeção de Recursos Minerais atribuiu culpa à própria natureza pela poluição dos rios. O rio não está deformado de excelência, não porque por causa da mineração, é devido da fraca pluviosidade que acontece, porque nos últimos 2, 3 anos não houve chuva em abundância, razão pela qual que os níveis freáticos também não estão a contribuir para que haja grandes quantidades de água. Porque há rios onde não existe atividade. Isto aqui não é ação humana? É ação humana, mas isso é só seguir os tais planos ambientais para as empresas depois fazerem a sua reabilitação. Ângelo Pinto diz que as atividades mineiras devem continuar, bastando apenas sensibilizar as empresas mineradoras e operadores artesanais a reporem os solos. O que temos que fazer é dizer às empresas para porem mão à obra, começarem com a reabilitação. Esta parte já repor os solos como estão, mas os solos nunca voltarão no mesmo estado em que existiram antes da mineração. Questionado onde esteve o IGREME até a poluição atingir os níveis atuais, Pinto sacudiu o capote para o setor que vela pelo ambiente. O Ministério de Recursos Minerais não trabalha por si só. Temos outros ministérios acoplados a essa coisa, porque esta parte é a parte ambiental. Por isso que hoje existia outrora o Ministério de Ambiente e Terra e Ambiente, hoje está o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas. A justificação do delegado do IGREME em Manica não convenceu o secretário de Estado, que decidiu pela suspensão da mineração. O jurista André Júnior diz que a medida só peca por ser tardia. Então o secretário de Estado há de tomar essas medidas, não propriamente, ou seja, a interpretação que eu faço não há de ser no âmbito da suspensão da atividade mineira como tal, mas pode ser numa situação clara, numa situação flagrante, numa situação grave de medidas de violação de normas ambientais, aí pode intervir imediatamente, suspendendo a atividade como fez. André Júnior lamenta, no entanto, a aparente inércia das autoridades que administram a justiça, apontando à Procuradoria que, enquanto guardiã da legalidade, não moveu qualquer palha para resolver o assunto. Se formos a falar, do ponto de vista civil, o Código do Processo Civil, ele confere ao Ministério Público legitimidade para intentar ações em situações concretas de violação de direitos coletivos e de direitos difusos, como são direitos ambientais. E que eu saiba, não tem nenhum processo judicial, que eu saiba, a correr contra aquelas entidades. Vimos também algumas ações isoladas por outras entidades, por parte da Aqua, relativamente à aplicação de multas, recolha e apreensão de equipamentos, enfim. Mas o Ministério Público tem um papel fundamental nisto, para a proteção de interesses, como disse, interesses e direitos coletivos e difusos, mas também, sobretudo, para a proteção das pessoas, da humanidade das próprias pessoas, cujas vidas estão em perigo porque consomem água, conforme já foi reportado, água contaminada. Já Francisco Massambo diz que, a bem da justiça, é oportuna a medida de Lourenço Lindonde, alertando que a mesma deve obedecer a alguns parâmetros para se tornar eficaz. Do ponto de vista de salvaguarda dos interesses públicos, é uma medida acertada, até porque também consta das suas competências no âmbito da Lei 6/2019. Agora, a questão que se deve garantir é que, efetivamente, todas as decisões tomadas pelo Secretário de Estado são traduzidas em formas ou atos próprios, por meio de um despacho ou de uma ordem de serviço. E essas ordens de serviço ou despachos, quando tomam decisões que afetem terceiros, devem ser publicadas necessariamente num boletim da República. Agora, para se tornar eficaz, a medida que foi tomada pelo Secretário de Estado implica necessariamente que se observem esse procedimento, nomeadamente que seja acompanhado de uma publicação em sede do Boletim da República. Se não houver publicação no Boletim da República, significa que o ato ainda não se torna eficaz. Refira-se que a suspensão de atividades mineiras é por tempo indeterminado, mas a STV sabe que as empresas que forem a cumprir recomendações que têm que ver com a não poluição do ambiente voltarão a operar.